Bem, galera, bem-vindos à aula 2 de Inteligência Emocional. Como eu tinha dito anteriormente, agora vai ser uma aula um pouco mais voltada para a parte biológica do nosso corpo, em que a gente vai estudar os dois cérebros, né? E entender melhor como é que funciona a parte emocional do nosso corpo. No planejamento de hoje, então, a gente vai discutir um pouco sobre razão e emoção, certo? Essa dualidade. E depois vai entrar, como eu disse, a parte mais biológica em relação ao cérebro. Então, começando a análise da razão e da emoção, quem domina o nosso cérebro? Bem, se a gente analisar a evolução da espécie humana, a emoção tem um papel de destaque em momentos decisivos. Então, na frente do perigo, durante a dor causada por uma perda, como uma morte de um familiar, ou a formação de uma família, a emoção sempre teve um papel um pouco mais decisivo. Por quê? Essas reações emocionais estão gravadas no nosso sistema nervoso e atuam de forma inata e automática, então a gente não tem muito controle delas. Isso ocorre porque elas eram decisivas para nossa sobrevivência, sendo assim repassadas através de genes, ou seja, seleção natural. Então, a gente consegue perceber pela evolução que quem conseguia tomar decisões mais rápidas em frente ao perigo, enfim, a gente vai ver que a emoção está muito ligada ao impulso, então quem conseguia sobreviver melhor era quem tinha as emoções mais desenvolvidas, e aí isso gerou a seleção natural e levou a gente até onde a gente está hoje em dia. Então a gente pode dividir o cérebro em duas mentes, a parte racional, que pensa antes de agir, e a parte emocional, que são os impulsos. Quanto mais intenso o sentimento, mais dominante vai ser a mente emocional, até que vai chegar num ponto que a gente vai ver na próxima aula, que é um sequestro emocional. Então a mente emocional fica tão dominante que a gente perde a noção do que está fazendo. Mas enfim. Antigamente era mais vantajoso a gente ser guiado pela emoção e pela intuição em reações rápidas frente ao perigo. Porque se a gente parasse para pensar, a gente morria. A gente estava em uma época em que, enfim, a gente era selvagem ainda. Então não tinha essa de parar para analisar a situação, a gente tinha que agir ou morrer. Por isso no livro do Daniel Goleman ele até fala, todas as emoções são em essência impulsos. A própria raiz da palavra emoção é do latim movere, que significa mover, e acrescida do prefixo e, que se denota afastar. Então isso implica que é uma propensão para agir de imediato, certo? Essa mente emocional, então, ela é um problema? Bem, no decorrer da nossa evolução, não. Mas nos novos cenários da nossa civilização, sim. Hoje em dia, sim. O problema é que a maneira com que a nossa sociedade funciona mudou tão rápido que foi impossível para a nossa biologia acompanhar. Então, nosso circuito neural, a nossa biologia, funciona muito bem em gerações passadas, mas elas não se encaixam no contexto atual, que pode ser um problema bem grave. Hoje em dia, a gente quer que as nossas ações sejam resultado apenas da nossa racionalidade e das nossas experiências pessoais. Mas o nosso passado biológico nos predispõe a provocar tragédias. Um exemplo que o Daniel cita no livro dele é que enquanto no passado a raiva instantânea funcionava como decisão para garantir a nossa sobrevivência, se a gente atacava ou não o inimigo, a disponibilidade de uma arma para uma criança de 13 anos hoje em dia vai resultar numa catástrofe. Então, percebam que tem um problema aí, uma cronologia que está um pouco errada. Agora que a gente já está contextualizado desses problemas, vamos falar um pouco do cérebro. Na última década, vários estudos científicos sobre emoção trouxeram um entendimento maior sobre como a emoção, funciona e se relaciona com a nossa razão. A falta dessas informações por muito tempo gerou um grande volume de livros de autoajuda e de dicas com pouco ou nenhum embasamento científico. Então a pessoa via que aquilo funcionou na vida dela e ela queria espalhar para todo mundo, mas não era um estudo científico, era mais uma opinião, uma dica, do que, enfim, ciência. O que a gente sabe hoje em dia? O cérebro humano atual é cerca de 3 vezes maior do que os nossos ancestrais, na época dos primatas não humanos, né? E isso daqui é muito importante, o crescimento se deu de baixo para cima, com a parte superior dele se desenvolvendo como elaborações das inferiores. Então a gente vai ver mais ou menos a teoria do cérebro trino, que divide ele em 3 partes no decorrer da evolução. Então, de dentro para fora. Primeiro o cérebro reptiliano, que a gente vai ver. Depois surge o sistema límbico, olha só, de dentro para fora. E depois o neocórtex. A gente vai ver cada uma dessas partes.
Aqui tem algumas imagens só para ilustrar, né, o crescimento do cérebro, olha só a comparação em relação ao macaco, as variações e aqui ao ser humano, certo? Observem só, né, a evolução, como ele foi aumentando. Estudando então um pouco mais a fundo as partes do cérebro, eu tinha mencionado lá atrás o cérebro reptiliano, né? Ele é equivalente ao tronco cerebral, que é essa parte que está destacada aqui na imagem. Ele também é chamado de tronco encefálico, e ele é localizado em volta do topo da medula espinhal, então bem aqui, certo? Ele conecta o cérebro com a medula, e todas as espécies com um sistema nervoso minimamente desenvolvido têm um tronco. Se você está assustado que vai começar a ficar muito biológico, pode ficar calmo que vocês vão ver que tem muita relação com a inteligência emocional, e eu vou tentar explicar da maneira mais simples e fácil de entender possível, beleza? O que o tronco cerebral faz? Ele lida com funções básicas e pré-programadas do corpo. Então, ele garante que a gente viva. Nossa frequência cardíaca, a respiração, a coordenação do movimento, o metabolismo, a percepção de dor, o ciclo do sono, todas essas coisas que a gente não precisa pensar. Ah, eu vou respirar agora. Vou respirar agora de novo. Não é, ele é automático, né? A respiração é automática. Então, tudo isso daqui é automático. Esse cérebro, né, ele não pensa nem aprende. Ele já está ali, certo? Registrado com a nossa evolução. Saindo um pouco agora do tronco cerebral e falando do olfato, que a gente vai ver que tem uma ligação bem importante, vamos analisar o bulbo olfativo, que são as células que absorvem e analisam o cheiro. Então, por que ela é importante, né? A gente está falando de uma época um pouco mais primitiva. Então, era uma camada de células que recebe e classifica o cheiro. Então, se é comestível, tóxico, sexualmente acessível, se é um inimigo. E aí outra camada envia mensagens dizendo o que fazer baseado nisso. Então, se eu vou morder, se eu vou cuspir, se eu vou abordar, enfim. O olfato ele é um sentido que tinha muita importância, né? Ele era o sentido supremo da sobrevivência. E a gente está vendo ele por quê? Porque ele é a mais antiga raiz da nossa vida emocional. Lembra que a emoção está bem ligada com o impulso também, mas enfim. É a mais antiga raiz da nossa vida emocional. A partir do tronco cerebral que a gente viu, que eram as coisas automáticas, e do bulbo olfativo, surge o sistema límbico, então com o surgimento dos primeiros mamíferos, certo? Então olha só, o bulbo olfativo ele tem grande destaque para ocasionar esse surgimento. O que os sistemas límbicos fazem? Eles são responsáveis pela aprendizagem, pela memória, é o começo da racionalidade, e agora a gente está se adaptando a exigências, em vez de ter uma reação invariável e automática, né? No tronco cerebral eram coisas automáticas, agora a gente pensa um pouco e aí depois age. Por que o olfato é tão importante que eu tive que mencionar ele antes do sistema límbico? Porque as ligações entre o bulbo olfativo e o sistema límbico permitiram que a gente reconhecesse cheiros, comparasse eles, né? Ah, eu tô sentindo isso agora, mas eu já senti isso no passado, então olha só, isso é uma informação nova. Essa função ela pertence ao rinencéfalo, que literalmente significa cérebro do nariz. Então, uma parte da fiação límbica e a base rudimentar do neocórtex, que é o cérebro racional que a gente vai ver. Então, eu vou voltar rapidinho lá atrás, só para a gente ver uma coisa. Nesses 3 cérebros aqui, o que a gente viu até agora? O cérebro reptiliano, ou tronco cerebral, são as reações involuntárias, certo? Respiração, batimento cardíaco, etc. O sistema límbico surge a partir dele e principalmente do rinencéfalo, né, do bulbo olfativo, e é aqui que a gente começa a ter os impulsos emocionais. Então, eu estou comparando um cheiro com o outro, que sensação isso me dá, isso é perigo ou não. É aqui que a gente começa a ter as emoções, né, o cérebro emocional. E aí agora a gente vai ver o neocórtex, que é a parte mais externa, que é, na verdade, o que torna a gente ser humano, né, que é o que torna a gente racional. Então, vamos voltar para lá. O neocórtex, então, ele vem de um salto no crescimento do cérebro dos mamíferos que aconteceu 100 milhões de anos atrás. Então, várias camadas de células novas formaram ele. Ele é a sede do pensamento, ele reúne e compreende o que os sentidos percebem, ele é responsável pela racionalização, pelas ideias. Então, enfim, é até engraçado pensar. A arte, a civilização, todas as nossas culturas, elas só existem por causa do neocórtex. A gente às vezes esquece que o ser humano é um bicho, é uma máquina, é uma coisa biológica. Então, na verdade, todas essas... Deus, tudo que a gente pensou, né? Música, enfim, tudo veio do neocórtex, basicamente.
Então agora entendendo um pouquinho mais do sistema límbico e do neocórtex. Antigamente, certo? Tronco cerebral, estrutura límbica. A estrutura límbica, ela gerava o sentimento de prazer e desejo sexual na gente, que era importante para a procriação da espécie. Então é uma emoção, né, um desejo, uma coisa, um instinto, mas com a adição do neocórtex, a gente tem a ligação mãe e filho. Então agora eu não estou me reproduzindo só pela procriação da espécie. Eu quero criar uma família, eu tenho uma racionalidade, um sentimento também, né, de criar uma família, mas eu tenho uma racionalidade. Qual que é a conclusão disso tudo? O nosso cérebro emocional, certo, aquele mais interno, ele tem uma função decisiva na nossa arquitetura neural, porque tudo surgiu a partir dele, como a gente viu. A nossa parte racional, ela veio depois da parte emocional e da parte instintiva, né, da parte automática. Então isso dá aos centros emocionais imensos poderes de influenciar o funcionamento do restante do cérebro, incluindo seu centro de pensamento. Então, na verdade, para que eu queria fazer essa aula, né? É uma explicação bem biológica, mas é para mostrar que o nosso cérebro, ele é um cérebro, ele é uma coisa biológica, uma coisa que a gente não tem tanto controle sobre, né? Eu não quero tirar a responsabilidade dos erros das pessoas, mas a nossa emoção, ela tá enraizada na nossa cabeça, certo? Nosso cérebro emocional, ele tem uma grande influência. Então, com a próxima aula, que a gente vai falar de sequestros emocionais, que é quando a gente perde a cabeça, né, para de raciocinar e faz alguma coisa e depois se arrepende, eu quero de certa forma tranquilizar as pessoas e mostrar que, tipo, a gente erra e a gente tem culpa sim, a gente tem uma responsabilidade sobre as nossas ações, mas muita coisa está na nossa biologia e a gente tem que aprender isso não para usar de desculpa, é a minha biologia, para a gente aprender a controlar, para a gente entender por que eu fiz isso, eu fiz isso por causa disso, ponto, certo? Dar nome aos bois, igual meu pai fala, eu acho. Enfim. Se a gente aprende a entender essa emoção, o porquê que aquela ação foi tomada, fica mais fácil de controlar, certo? Então esse é o meu objetivo com essa aula, espero que tenha ficado claro. Aqui estão as fontes que eu usei. Novamente, principalmente, sempre vai ser o livro do Daniel Goleman, mas eu sempre vou pesquisando em outras coisas. Se alguma coisa não ficou muito clara, eu sei que biologia não é o forte de todo mundo. Mas enfim, eu tentei explicar da maneira mais simples possível. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários, podem me mandar em qualquer rede social. O link para elas está todos na descrição do vídeo, do servidor do Discord que a gente tem também, das nossas comunidades. Se você quiser contribuir com o canal, apoiar, você pode doar também, a tela vai estar aparecendo aí. São várias maneiras que você pode fazer a doação, de qualquer valor. Mas enfim, em último caso, deixa um like e se inscreve se você gostou. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo que a gente vai falar de sequestro emocional.